Voltamos às 8 horas e 53 minutos. No Senado, a reforma da Previdência, se fosse votada hoje, passaria. Ela teria 53 votos. Precisa de 49, né? Metade mais um. Por isso, o governo se anima com a tramitação da matéria na casa, começando pela CCJ, que é presidida pela senadora Simone Tebet. Ela prevê colocar o texto em votação no colegiado no começo de setembro. Na semana que vem será uma semana de segunda a sexta de debates dentro da comissão, ouvindo as autoridades, servidores públicos, a sociedade e as autoridades convidadas, para que o relator, senador Tasso Gereissati, possa, se estiver confortável assim, achar necessário, já na semana seguinte, portanto na terceira semana, entregar o seu relatório. Cláudio, parece bem menos complicado, né, no Senado do que foi na Câmara, né, esse projeto. Eu acho que foi menos complicado, será menos complicado, e eu acho que também que a votação será muito mais ampla do que essa estimativa de menos de 60 votos. Eu acho que a votação vai ser bem mais significativa do que a gente pode esperar, tão significativa quanto na própria Câmara dos Deputados, até porque é um assunto que do qual todo mundo já encheu o saco, né? Está na hora de se livrar disso. O Senado está preocupado também com a PEC paralela de reintrodução dos estados e municípios na reforma da Previdência, que é uma, digamos assim, exigência da consciência dos senadores e dos parlamentares também da Câmara, de muitos deles, e é provável eu acho que a votação do Senado será tão folgada quanto foi na Câmara. Agora, no fim de tudo, né, nós esperamos que a montanha não tenha parido um rato, né? Não, aparentemente não, né, Zé Paulo? Ontem o relator da reforma no Senado disse que pretende manter o projeto, que o projeto que veio da Câmara é bom. Então, não haverá alteração, o projeto volta para a Câmara, ou melhor, vai ser sancionado, vai para o presidente da República como aprovado na Câmara, com aquela economia de perto de 1 trilhão, idade mínima e tudo mais. A Thaís tinha separado, não é, Thaís, um artigo interessante do Pedro Fernando Neri hoje no Estadão. Saiu hoje no Estadão, que ele fala sobre a pensão por morte, né? Pensão por morte, se tudo que a gente gasta com pensão por morte fosse equivalente a um orçamento de um ministério, seria o segundo orçamento mais rico bilhões nada, né? de reais por ano. Mas que crueldade, hein? Que crueldade. 170 bilhões de reais por ano são gastos com pensão por morte, sendo que bem, apenas... as viúvas são as culpadas da crise da Previdência. Não, Zé Paulo, não é isso. Apenas 10% das pessoas que recebem pensão por morte no Brasil são recebidas por cônjuges que não têm outra fonte de renda e têm filhos menores de idade. Apenas 10%. E outra, quem recebe... Né, deixa eu só terminar aqui, Cláudio. E os outros 90%? Quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, ou quem não fez nenhum tipo de contribuição, porque a pensão por morte só vai receber aquele que teve carteira assinada, que teve tempo de contribuição. Quem recebe BPC ou aposenta por idade pelo INSS não tem direito à pensão por morte. Então, é um benefício que só existe no Brasil, da forma como existe. Nos países mais ricos do mundo, a proporcionalidade da pensão é de até 50%, gira ali entre 30% e 40%. Os países aqui da América Latina também não pagam. Então, assim, se fizesse sentido você manter 170 bilhões de reais, lembrando que o Bolsa Família é de 30, não chega a 30 bilhões de reais por ano. Pensão por morte, 170 bilhões de reais por ano. Mas por que só 10% recebe? Eu não entendi essa conta aí. Porque as pessoas que mais recebem essa pensão são aquelas que têm outro benefício ou têm um salário, ou seja, mantém fonte de renda, não têm mais filhos menores de idade e acabam recebendo essa pensão vitalícia. Isso está nos dados, está na compilação do INSS. Então, não faz o menor sentido. Paulo, mas não houve contribuição para isso? Não. A pessoa não pagou para isso? Para sua viúva ou para o viúvo? Para transferir vitaliciamente, permanente. Nós discutimos isso outro dia aqui, eu dei o exemplo do médico que é casado com a professora. O médico morre, a professora tem a aposentadoria dela como professora, mas vai receber a pensão por morte do médico. É justo isso? É justo, sim, porque o médico pagou para isso. Mas ele pagou para aposentadoria dele.
Pagou pela Sim, e para a aposentadoria pensão dele. dela também, Não. caso ele morresse. Ora, não é isso? Não, ela tem a Então nós estamos aposentadoria dela pagando como para quê? professora. Não é só para nossa pensão, não, é para a pensão da Se ela viúva também. estivesse na rua da amargura, sem direito à aposentadoria e com um filho menor para criar, Isso é crueldade. é uma Vocês estão circunstância. comprando... Não, aí, ô Zé cruel. Paulo, a gente pode até escolher, a gente pode escolher manter um sistema generoso de pensão por morte. Podemos escolher. O que a gente tem que dizer é o seguinte, nós queremos, num país como o Brasil, que 10% do orçamento, veja, o orçamento da educação é de 115 bilhões de reais por ano. A gente gasta mais com dinheiro de pensão por morte do que com educação. A gente pode escolher ter um sistema que beneficia as pessoas dessa forma. Tá ótimo. Será que essa vai ser a escolha da sociedade? 10% do orçamento gasto com pensão por morte, mais do que o orçamento da saúde, que é de 90 bilhões, mais do que o Vocês estão orçamento da desconhecendo aí educação. o padrão de vida, viu? O padrão de vida de quem fica. Mas os números estão dizendo que o padrão de vida de mais de 50% de quem recebe a pensão por morte é classe média brasileira, não é dos mais pobres. Se qualquer política de benefícios no Brasil a culpa é tem da que classe ser de média, né? benefício. Quem paga por tudo é a classe média. Não, Até mas, mesmo. mas ô Zé Paulo... Olha, inclusive o autor do artigo, que é jovem, né, muito jovem, ele diz que chama isso de falso estereótipo, viu, Zé Paulo? O falso estereótipo da viúva desamparada com filhos para criar, segundo o autor do artigo, interdita o debate. Mas gastar mais de 10% do orçamento federal com pensões por morte não parece uma escolha consciente da sociedade, diz ele. Conversa Não é mole. de Então jeito vamos nenhum. acabar também com a aposentadoria. Vai sobrar muito dinheiro Zé nos Paulo, cofres sabe o que a públicos gente para tem ser que fazer? roubado. Sabe o que a gente tem que fazer? Nós temos que trabalhar aqui pelo Brasil, nós temos que gastar o orçamento para que o Estado funcione melhor, para que possa atender melhor saúde e educação, para que o ambiente de negócio seja melhor, para que a gente possa mexer no sistema tributário, em algum momento, no médio prazo, baixar a carga tributária, para que a gente consiga gerar riqueza. É gerando riqueza, Eu acho que eles melhorando a foram qualidade de vida generosos das demais pessoas. ainda. É generoso demais. Foi generoso demais. Sabe o que vai mudar na pensão? Hoje essa viúva ela recebe 100%. Com a nova reforma da Previdência, ela vai receber 60%. Ainda é bem mais alto. Ela vai do que receber todos os 50% mais 10%. Ela vai receber quanto? 60% ainda. De De quanto for a aposentadoria. Se for um salário, é um salário. Se Então for... vamos lá. Quem recebe aposentadoria boa no Brasil hoje é uma minoria. Mas, Zé A Paulo, maioria mas é recebe exatamente muito isso que o pouco. uma sistema conta tá lógica. provando. Como é que você vai pagar para Agora um vou e pegar depois vai esse seu receber por exemplo aí. dois? Eu vou pegar o seu exemplo aí do médico e da professora. Eles têm um padrão de vida hoje com o médico vivo. A hora que ele morrer, Ô Zé Vai Paulo, diminuir então que esse faça padrão uma de vida. poupança privada. Aí a Isso gente não pode mantém ser o um padrão de problema do vida orçamento dela, Zé Paulo? federal. Aí Isso- todos nós vamos ter de manter o padrão de vida dela? Claro, isso é um problema ela é um privado. exemplo. Agora as A demais pessoa faz viúvas uma também vão poupança. se beneficiar disso. Faz Tá uma bom, poupança então vamos matar privada. as viúvas. Faz Assim um já seguro acaba de o problema. vida. Eu Faz um já- seguro já- de vida já vou pro- privado. Por eu que, já que é vou o pro Estado tsunami. que tem que bancar isso? Faz um seguro de vida privado. É, Faz uma só que poupança lá em privada, cima, não é o lá em Estado que tem cima que ninguém bancar vai isso. sofrer nada com isso, viu, Thaís? Lá em cima vai continuar aquela festa. Mas é lá em cima que mais recebe. Eu tô acabando de dizer aqui para você que só 10% Lá em cima das que eu pessoas digo não é a classe recebem- média, não. E o que ele falou de estereótipo aí, Cláudio, que você destacou? Pois é, Zé Paulo, ele disse que essa discussão da viúva desamparada com filhos para criar é um estereótipo, que isso atrapalha o debate. Ele até disse que se fosse criado um Ministério das Pensões, seria o segundo como é? O segundo maior orçamento da União, Orçamento da União. 170 bilhões. O das aposentadorias seria o primeiro, né? Então vamos acabar com as aposentadorias, não tem mais direito. Pronto. Não, Zé Paulo, não é essa discussão não, mas a gente Que se continua faça brigando poupança, depois. que se vá eu para a acho que tem capitalização. Tem ali uma coisa da frieza dos números, né, que não é compatível. Porque, assim, a pensão e a aposentadoria, quando a gente trata disso, é claro que é ali um tratamento, como é que eu diria, um tratamento financeiro, aritmético, que precisa ser levado em conta, mas a gente nunca pode perder a perspectiva de que se tratam de pessoas, né? Ô, mas de seres Cláudio, mas humanos, nesse né? caso aí, vamos combinar aqui. 10% estão nessa situação que vão continuar recebendo. A gente não pode brigar com os números e distorcer a informação. Vão continuar recebendo. O que o estudo aqui está mostrando, o que o artigo está mostrando, é que tem 90% que estão recebendo com outros benefícios. Isso. Ninguém vai ficar desamparado. É responsabilidade do Estado. O Estado não pode ser responsável por isso. O Estado tem que ter... A gente tem que escolher como sociedade se a gente quer gastar 10% do orçamento para manter esse tipo de padrão isso que não aí. existe em lugar nenhum do mundo. Vou repetir aqui o ditado do meu pai. Quem está errado, o mundo ou a gente? Então, só que o mundo
tem garantias sociais, né, que nós não temos aqui, né, Thaís? Não tem, não dessa forma. Não tem, infelizmente. Vai na Suécia, vai na Dinamarca, vai no primeiro mundo, não, aí, falando Estados do Unidos, Chile, falando do na Chile, França, da Argentina, estou falando veja de o retorno aqui. que os impostos dão nesses países aí, coisa que nós não temos aqui. E fica aí esse secretário querendo ainda impor de volta aí o imposto do cheque.